Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a covardia do Lula, que mais uma vez deixou claro que não vai falar com o Trump, está morrendo de medo de falar com o Trump. Na verdade, ele nunca quis falar com o Trump, porque ele sabe que não tem como reverter essa situação, só que daí ele fica nessa sinuca de bico, porque agora ficou claro para todo mundo, né? Até aqui ele vinha falando, não, porque o Trump não quer falar comigo. Não, não ligo pro Trump, porque o Trump não quer falar comigo. Agora ele não tem mais como falar isso. Todo mundo viu, o Trump chamou ele para coisa. Ah, não, vou falar, mas não sei quando, não sei de que jeito. Aqui, o Alckmin diz que não há data e tipo de encontro definido para conversa entre Lula e Trump. E beleza, assim, eu acho que essa conversa não vai acontecer, porque o Lula vai fugir tudo que puder. Só que isso daqui expõe o Lula como um covarde, expõe o Lula como alguém que não quer resolver o problema do tarifaço e da Magnitsky no Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por A Linguiça e o Pãozinho, Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alckmin deu uma entrevista na CBN ontem, falando que, olha só, não tem nada definido ainda. Aliás, hoje a entrevista, nessa segunda-feira. Não tem nada definido ainda, não sabemos que dia que vai ser, de que forma que vai ser, e coisa e tal. Não, que vamos conversar, que foi positivo, estamos otimistas, porque agora nós conseguimos falar com o Trump, o que é uma besteira. O Trump sempre disse que bastava, eles podiam ligar a qualquer momento para falar com ele, nunca houve esse impedimento de falar com o Trump, nem o Eduardo Bolsonaro tentou barrar o pessoal de falar com o Trump, não tentaram, vai lá, fala com o Trump, né? A questão toda é que o Trump está do lado correto nessa história, né? Enfim, e o Lula tá morrendo de medo disso daqui. O Lula tá preocupadíssimo com isso, tá enrolando essa coisa. Disse que não, porque o Lula é muito ocupado. Vamos ver qual é a agenda do Lula. O pessoal trouxe aqui, ó. Na terça e quarta-feira ele vai tratar de assuntos internos, a demissão do ministro do Turismo, né? O ministro do Turismo está saindo e por algum motivo ele precisa de 2 dias para tratar da demissão do ministro, né? Na quinta-feira ele vai ter a inauguração da creche na Ilha de Marajó. Realmente é impossível, é só isso, essa semana do Lula é só isso que eles têm. A demissão do Celso Sabino e a creche inaugurada na Ilha de Marajó, isso só. Ponto final. Agora me fala um negócio, o que é mais importante? Ele não podia mandar o Alckmin inaugurar a creche em Marajó e ir lá nos Estados Unidos para falar com o Trump? Porque, veja, né, ok, é importante a creche em Marajó, não estou dizendo que não seja importante, mas a creche está pronta, é só a inauguração dela. Bota o Alckmin lá para inaugurar. Ou então adia para inaugurar semana que vem, que vamos combinar, não é uma coisa tão urgente assim, né? Então você já pode começar a usar a creche e depois faz a inauguração formal semana que vem. Aqui, ó, na terça e quarta, assuntos internos, porra nenhuma pra fazer. Ontem ele fez uma corridinha, imitou o Peter, né? Ele viu minha corridinha que eu fiz no último final de semana. Eu corri aqui a corrida das estações, etapa primavera, não, etapa inverno, etapa outono, né? Não, etapa primavera. Etapa primavera e aí o Lula ficou com inveja, deu correndo 5 km, fingiu que correu 3 km. Não correu não, tá? Só fingiram, só fizeram aquele esquema todo de produção cinematográfica e coisa e tal. Mas enfim, e aí fez essa coisa toda, né? Então ele não tem nada que ele precisa fazer. Só tem coisa sem sentido nenhum para ele fazer essa semana. Não tem absolutamente nada que precisa que ele fique aqui. Essa é a agenda dele. Então por que ele está ocupado que não pode ir lá conversar com o Trump essa semana? Então repara, o ponto que esse pessoal não está entendendo, é lógico que o Lula vai fugir. Todo mundo sabe que o Lula iria fugir. O Lula sabe o que aguarda ele. O pessoal aqui da BBC já fala aqui, ó. Como encontros presenciais com Trump podem virar armadilha para líderes estrangeiros e quais o perigo para o Lula? O problema é simples. Veja, armadilha em que sentido, né? Ninguém saiu de lá com menos do que chegou. O Zelensky foi humilhado, foi um absurdo aquilo, mas depois conseguiu fechar o negócio com o Trump, conseguiu armas com o Trump. O Cyril Ramaphosa também, né? O que o Trump fez? Expôs os vários problemas da África do Sul, a questão da perseguição a fazendeiros brancos e coisa e tal. Isso foi ruim para o Ramaphosa? Foi, mas depois o Trump fechou o acordo com a África do Sul também, o acordo comercial. Então, assim, essa é a ideia. O Trump quer expor os problemas. Certamente o que vai acontecer nesse encontro presencial do Lula com o Trump? Eles vão levar os problemas todos. Pô, por que está perseguindo o Bolsonaro? O que tem nessa história toda aí? Explica isso daí. E de repente o Lula vai explicar, vai falar que não, que tem lá o punhal verde e amarelo, não sei o que lá, que foi golpe mesmo, só na cabeça desse pessoal que foi golpe, né? Mas vai falar os motivos dele lá. E aí pronto, o problema é que, é lógico, o Lula sabe que para o Lula pessoalmente seria ruim isso pega mal para a pessoa pessoalmente. Para o país é bom, o país você sai com um acordo. E esse é o ponto no final das contas. O que foi exposto nessa história com a covardia do Lula aqui, o que está ficando claro para todo mundo é isso. Que o Lula iria fugir disso, todo mundo sabe que o Lula iria fugir disso. O Lula antes dizia que não quer, porque o Trump não quer falar comigo.
Sendo que, de novo, nunca teve isso. O Trump sempre falou, é só ligar para mim, estou disponível para ligar. Mas com ligação você fica sem saber. Com o Trump falando ali no Congresso da ONU, todo mundo viu, não, Lula, vamos fazer a reunião semana que vem. Não tem essa. Se o Lula quisesse mesmo, quisesse fazer a reunião, fala, não, beleza, liga no dia seguinte, não, vou fazer a reunião, tô procurando aqui pra gente marcar pra essa semana e coisa e tal, ficar uma semana a mais em Nova York, ou então vir pro Brasil, voltar para Nova York, isso é tranquilo de fazer, né? Mas não, o Lula acovardou, e aí tá expondo para todo mundo que ele não tem mais argumento nenhum. A culpa dessas tarifas, a culpa da Magnitsky no Alexandre de Moraes é 100% do Lula, viu? E isso vai doer pro Lula, porque vai ter um monte de empresário envolvido nessa história, né? O pessoal lá da JBS colocou lá, não, porque, porra, eu que consegui, eu que fiz a coisa ali, no final não conseguiu porra nenhuma, né? Porque o Trump que quis fazer isso para dar uma armadilha pro Lula mesmo. Mas, de qualquer forma, o que vai ficar claro nessa história é que é o Lula que não quer resolver problema nenhum. E se o Lula não quer resolver problema nenhum, é porque o problema não é tão grave assim, você concorda? O Lula tá chorando pros quatro cantos aí que não, porque o Trump botou as tarifas, que absurdo e não sei o que lá. Tá, Lula, mas o Trump falou pra você conversar com ele lá. E aí? E você não foi? Então, o que explica isso daí, né? Então, essa aqui é a agenda do Lula essa semana. Não tem porra nenhuma para fazer, coçar saco o dia inteiro. E mesmo assim ele não vai para os Estados Unidos. Então é o aviso aí para o pessoal da JBS, para o pessoal, para os empresários, para o pessoal lá da Lei Magnitsky lá no STF, para o Barroso, para o Gilmar Mendes, que falaram, não, que o sacrifício pessoal, que não sei o que lá, que o Xandão tá todo machucado por dentro, não sei o que lá. E o Lula, meu amigo, não quer nem saber. O Xandão, o Lula tá cagando pra você, viu? Presta atenção nisso daí. Aprenda que esse pessoal, evidentemente, que vai te descartar na primeira oportunidade, né? Essa é a lição que se tira dessa história aqui.